Olá pessoal, receba um forte abraço, que Deus em Cristo fortaleça o seu coração. Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, às 22 horas, ministrando o seu coração. Eu quero falar uma coisa para você. Você que está comigo nesse espírito, buscando a presença de Deus, e tem um desejo em seu coração da bênção de Deus, apesar de tudo que está acontecendo e vai acontecer, você que quer um ano de 2023 abençoado, vitorioso, preste atenção. Se há uma coisa que interrompe a nossa comunhão com Deus, é a inimizade. É o espírito da inimizade. Porque o espírito da inimizade é o espírito do anticristo. É fruto da apostasia. Apostasia significa frieza espiritual, distanciamento de Deus, distanciamento dos valores, dos princípios de Deus, distanciamento da sua natureza. É quando o indivíduo tem a palavra na boca, tem os textos da Bíblia de cor, mas o amor da palavra, o espírito da palavra não está nele. E só há uma forma de você ver quando o espírito da palavra está em quem fala. De que forma você vai saber isso? Com o comportamento. Jesus disse: pelo fruto os conhecereis. É o que você está produzindo, é o que acontece depois de você, é o que acontece com o ambiente depois que você chega, é o que acontece na cabeça das pessoas depois de você ter conversado um pouquinho com elas, depois de você sair, em que estado de espírito aquelas pessoas ficaram. Você pode também usar essa medida para si mesmo, em que estado de espírito está o teu coração, está você, depois de ter conversado com determinada pessoa. Muitas vezes é uma palavra que vem gerando ódio, ira, mágoa, ressentimento, suspeitas ruins, sentimento de aversão, antipatia gratuita. Todos esses sentimentos nos esfria. O nome disso é apostasia. E agora as pessoas estão ensinadas, muitas são ensinadas a odiar o outro com textos da Bíblia. É muito comum você ver isso. Textos da Bíblia defendendo os interesses supostamente do reino de Deus, mas enquanto você ouve o sentimento de aversão, de nojo, de distanciamento, justamente para quebrar o espírito de Cristo em nós, que é o espírito do diálogo, do relacionamento, da aproximação, é o espírito que estabelece uma comunicação, que foi o que Jesus fez. Quando ele entrou em aldeias de samaritano, quando ele se relacionava com pessoas de outras nacionalidades, os gregos eram apaixonados por ele. Os próprios samaritanos pediram para ele ficar na casa deles, porque ele não se apresentou como um judeu. Ele se apresentou como o irmão, ele se apresentou com o Espírito de Deus, não com o espírito da peleja. Olha o que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 12. Disse-lhes, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ele estava falando que o comportamento dele e tudo o que ele fazia era uma lâmpada para as pessoas enxergarem. O versículo 38 ele diz: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isto quando viu a glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus,
para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É exatamente isso que está acontecendo nos dias de hoje. Muitos amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E muitos que são expulsos de relacionamentos, que são expulsos da vida de alguém ou expulsos de alguma comunidade. Por quê? Porque não aceita, porque não está no espírito dos que desejam que o indivíduo se curve à sua vontade. Eles serão odiados, eles serão perseguidos. Quando Jesus ele encontra esse espírito nas pessoas, ele envia a operação do erro. A operação do erro significa quando ele permite que as pessoas deem crédito à mentira para serem julgadas. É quando ele permite que as pessoas acreditem em algo que não é, para que elas sejam julgadas pelo próprio Deus. Então nós temos aí a apostasia, a operação do erro, que é um juízo de Deus. Quando as pessoas endurecem o seu coração, quando elas fecham o seu coração para Deus, recebe como juízo de Deus a cegueira espiritual. A pessoa não enxerga, a pessoa não consegue entender o que houve. Esta pessoa já está sob o juízo de Deus. Ela não consegue absorver o espírito do Evangelho. Ela está presa à letra, e esta letra será utilizada em defesa dos seus próprios interesses, e não os interesses de Deus, que tem o objetivo de transformar o homem, de fazer do homem a sua imagem e semelhança completa em sua própria natureza. As nossas reações, nosso comportamento, o modo como lidamos com o mundo, com as dificuldades, com as batalhas que existem de natureza espiritual, quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais que atuam nesta terra, neste mundo tenebroso. E quando falamos disso, observe o que está acontecendo no mundo e veja muitos que já estão sobre esse juízo de Deus. Estão vendo, mas não estão. Estão olhando, mas não estão vendo absolutamente nada. Estão ouvindo, mas não conseguem entender. O coração já está endurecido. Jesus respondeu no versículo 4 do Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele disse: não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. Olha o que está escrito. Muitos virão em meu nome. O anticristo e o espírito do anticristo não vem em seu próprio nome. Porque se ele vier em seu próprio nome, você vê, você consegue observar. O anticristo e o espírito do anticristo vem em nome de Jesus. Vem em nome de Deus. Ele vai tomar posse do nome de Deus. Por isso que Jesus falou aqui, com muita clareza: não deixe que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, eu sou a solução, a salvação, a redenção, e enganarão muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entre em pânico. É necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então, muitos de vocês serão perseguidos. Muitos de vocês serão tratados com maldade por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo.
O amor de muitos esfriará. Quando você está exposto à palavra de Deus, e você ouve a palavra de Deus, e o resultado desta palavra em você é um sentimento de ira, de ódio, de distanciamento, mesmo que seja por uma causa justa, mesmo que seja por injustiças que você está no momento vivendo. Mas quando você ouve a pregação da palavra e dentro de você vem um sentimento de raiva, de ódio, de ira contra quem quer que seja, você já está sob o domínio do espírito do anticristo. O anticristo, ele vem em nome de Jesus. Ele vai tomar textos da Bíblia para implantar em seu coração o espírito dele, que é o ódio. E desse modo você é chipado, você recebe o chip da besta cravado em seu coração, cravado em sua mente, quando você começa a reagir, a responder às circunstâncias e às pessoas. Quando você começa a reagir sobre o efeito desta pregação raivosa que tornou você semelhante ao espírito daquele que você tenta combater. Você sempre se torna semelhante ao que você tenta erradicar no mundo nesse espírito. Essa é a estratégia de Satanás, a operação do erro, e esse é o mistério, quando o inimigo de tua alma quer transformá-lo na própria imagem dele. Ele faz primeiro com que os seus sentidos, a sua vontade, as suas emoções, os seus pensamentos, os seus sentimentos sejam semelhantes ao dele. É isso que Jesus está falando aqui. O amor de muitos esfriará. E quem perseguir, quem maltratar o outro em nome de Deus, vai julgar em si mesmo que está servindo a Deus. E vai estar fazendo ali algo que está agradando a Deus. E na mente desta pessoa há uma convicção, e sim, eu estou agradando a Deus. Por quê? Porque ele já foi contaminado pelo espírito do anticristo. O nome disso é a operação do erro. É Deus permitindo que você dê crédito ao erro. A apostasia, para você ter uma ideia, não é igreja vazia. São igrejas cheias, pregando o evangelho da desumanidade, o evangelho do ódio, da falsa defesa aos interesses de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 2, diz o seguinte: eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo, e quando quem vos perseguir, vos maltratar e vos matar, pensará que está prestando um culto a Deus. E estes são os efeitos do evangelho da desumanidade. Quando a própria palavra, quando você ouve, desumaniza você, torna você uma pessoa desumana. E você pode ouvir um texto da Bíblia ministrado por alguém, enquanto ouve esse texto da Bíblia está desumanizando você. Depende do espírito que está orientando a ministração. É isso que Jesus está falando aqui. Isso é muito forte. As pessoas ouvem o evangelho contaminado pelo espírito do desejo de poder. E as pessoas estão desumanizadas porque não ouvem mais o evangelho com o espírito de Cristo. Estão ouvindo o evangelho com o espírito do anticristo. Isso está acontecendo muito em todo o mundo. Quando as pessoas ouvem o evangelho no espírito de Cristo, ela se transforma a própria imagem e semelhança dele. Mas quando ouvem textos da Bíblia no espírito do anticristo, elas se tornam semelhantes a ele. Isso é muito sério. E as pessoas estão desumanizadas. Observe o que está acontecendo no mundo agora. Porque não ouve mais o evangelho no espírito de Jesus. As pessoas ouvem o evangelho contaminado pelo espírito do desejo de poder dos homens. O evangelho da desumanidade. Isto é, o espírito da apostasia. E para se alcançar isso, você tem que, de uma certa forma, entender como isso está acontecendo.
Quando o inimigo de tua alma toca o terror em teu coração, em tua mente, e põe você nesse espírito antagônico, como que de urgência para serviço de Deus. O que deve ser observado? Como está o seu coração, o seu estado de espírito, como você está pensando nos que você julga que são os seus inimigos. Qual o seu desejo em relação a eles? É de morte? É um desejo de que eles sejam extintos, desaparecidos, que eles desapareçam, que eles sejam massacrados, que eles sejam aniquilados, que eles morram? O desejo do seu coração é que essas pessoas sejam punidas por Deus da pior forma possível, e dentro de você existe aquela necessidade de ver isso acontecendo. Pois é, você já recebeu o chip, mas ainda existe uma saída. Se você, à luz da consciência do Evangelho de Cristo, se você permitir que o Espírito do Evangelho entre em você e entender quando o Senhor Deus disse, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quando você entender Jesus falando a você, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, você descansa. Você expõe as verdades de Deus em outro espírito. E quem rejeitar as verdades de Deus, certamente vai ter um encontro com Deus em algum momento da vida, mas a sua participação não é o instrumento da vingança de Deus. Não é a participação como se você fosse um instrumento que Deus escolheu para executar juízo na terra, em hipótese alguma. Quando você começa a pensar dessa forma, o mal entrou em você. O espírito da apostasia entrou em você. E isso é o que o Senhor Deus não quer que aconteça contigo. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 2, existe algo aqui muito interessante, e você vai ver no versículo 9, onde está escrito, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça, aos que estão perecendo, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, na violência, na ignorância. Por quê? Não estão abertos ao Espírito de Cristo. Quais serão as consequências disso? Porque não acolheram o Espírito, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. A negação do amor à verdade, e quando a palavra amor é utilizada aqui, é que a verdade só pode ser revelada pelo amor. Quando você tem esse selo, Deus revela a verdade para você. Quando você não tem esse selo em si mesmo, a verdade ainda está encoberta aos seus olhos. E Deus envia a operação do erro. E a operação do erro vai colocar você em situações difíceis. Vai fazer você acreditar na mentira, para que você aprenda com o sofrimento. E as consequências desse sofrimento, quem sabe, possa produzir a abertura dos seus olhos, a libertação do teu espírito, possa fazer de você a pessoa que Deus quer que você seja. A operação do erro é juízo de Deus para disciplinar aqueles que não têm o coração aberto, que não estão nesse espírito desta palavra que está escrita aqui, que é muito importante, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade. Nunca esqueça essa palavra. Sem o selo do amor da verdade em você, você vai permanecer no escuro. Como eu sei que eu não tenho o selo do amor da verdade? E estou vulnerável ao ataque do inimigo de nossas almas, ao espírito do iníquo, do anticristo, que vai vir
e já está no mundo operando, como eu sei que eu estou vulnerável a essa influência? Observe as suas reações quando você ouve pessoas que dizem coisas que você não gosta. Observe as suas reações e o seu desejo. Observe o que acontece contigo. Observe como está o seu coração agora. Observe depois de ouvir aquela pregação que fez de você uma pessoa raivosa e você está com um desejo muito forte em seu coração de vingança ou de qualquer outro sentimento que é totalmente contrário à natureza de Cristo. Observe, é nesse momento que você está totalmente blindado à revelação do Evangelho do amor de Cristo. E é nesse momento que o próprio Deus permite que você entre nesse campo perigoso da operação do erro, para que você aprenda com o sofrimento o que devia aprender com a verdade do Evangelho de Deus que opera pelo amor. Isso é muito sério, principalmente agora que estamos vivendo um momento muito crítico em que as pessoas estão se odiando, lares estão entrando em crise por conta de natureza política, e isso já existia há muito tempo. Agora está mais acirrado, naturalmente por conta da aproximação das decisões eleitorais. Mas muitos lares já estavam vivendo esse clima, muitas pessoas já estavam vivendo esse clima mental. Agora está mais tenso, foi intensificado. É quando o espírito do anticristo ele ganha mais poder para exercer influência no coração daqueles que são preciosos para Deus. Medita em tudo isso que você ouviu para o teu próprio bem, guarda em seu coração essa palavra e medita no que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus diz: não deixem que ninguém os engane. Não deixem que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome. E eu vou repetir: o anticristo e o espírito do anticristo nunca vem até você em seu próprio nome. Ele vem em nome de Jesus, para que você não tenha capacidade de discernir, para que, se você é o tipo que ainda está operando nessa distância, que ainda está bloqueado a revelação do Evangelho, do Reino de Deus e do amor de Cristo, você está no escuro. E o que acontece com você? Você está cheio de informações, você sabe muita coisa da Bíblia, do Evangelho, mas não aconteceu em você ainda a iluminação do seu entendimento nesse nível. Então você está vulnerável. E são esses que o inimigo de nossas almas, ele cobre com a sua sombra tenebrosa. E a pessoa fica cega. Ela ouve, mas não entende. Ela vê, mas não enxerga nada. Isso é muito forte. Guarde em seu coração e lembre-se, é a única coisa capaz de interromper as tuas orações e impedir que você seja abençoado por Deus e tenha suas ofertas aceitas por Deus, é o espírito da inimizade. O diabo sabe disso, ele quer interromper isso. Então seja muito criterioso, tenha sabedoria, saiba viver. Eu repito mais uma vez, escolha quem você quiser nesse período eleitoral como cidadão, exerça os seus direitos cívicos, mas com muita sabedoria, sem entrar no jogo do ódio, para que o inimigo da tua alma não venha destruir o seu coração e não venha fazer de você alguém que faz parte do reino dele, muitas vezes simulando na terra como alguém que está como militante do reino de Deus. Você agora está sendo liberto pelo poder do Espírito Santo. E eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Que a bênção do Todo-Poderoso, que a mão do Senhor que liberta e cura, esta cura, meu Pai, que o profeta Isaías pronunciou em suas palavras, que é resultado e quando nós conseguimos enxergar a nossa condição diante de Ti, esta cura que se manifesta quando nós ouvimos a Tua palavra e permitimos que a Tua palavra caia em nosso coração e alcance a profundidade que é necessário para alterar o nosso entendimento, para fazer de nós homens e mulheres vitoriosos, para nos tornar pessoas dignas do Teu reino, porque precisamos da interferência do Senhor em nossos negócios, em nossas finanças,
e, acima de tudo, em nossa condição espiritual, a nossa condição física, a nossa saúde, a nossa existência na terra, que não deve ser uma luta somente pela sobrevivência, mas nós queremos que seja uma vida próspera, que o teu povo não lute para sobreviver, mas que eles vivam e tenham esta vida com abundância em todas as áreas de suas vidas. Estenda a tua mão agora, meu Pai, e cobre com teu sangue precioso do alto da cabeça a planta dos pés cada pessoa que me ouve agora, e que as palavras que ouviram possa, nesse momento, como uma chave, abrir a porta que elas precisam entrar para serem vitoriosas, para que possam passar por esta terra, ó Deus amado, de cabeça erguida, sem sofrer o dano da segunda morte, como resultado da atitude, do comportamento, dos relacionamentos, desse coração que se fecha, do ódio que muitas vezes é convidado para habitar no templo que foi feito para a morada de Deus no Espírito, mas que acaba se tornando um reduto de toda espécie de espíritos malignos e de coisas ruins. Ajuda o teu povo a discernir a sua condição diante de ti, o seu estado de espírito e a paz interior que excede todo o entendimento, que é o árbitro em nosso coração e que denuncia se estamos contigo ou se estamos apenas falando de ti, enquanto estamos longe do Senhor com o nosso coração. Eu abençoo esta vida, para que esta noite seja uma noite de restauração e muita paz, que ela tenha paz e que ela possa confiar em ti, e que o ano que se aproxima seja um ano vitorioso, que o Senhor abra a porta, crie circunstâncias para os abençoar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Que Deus em Cristo continue fortalecendo o seu coração. Lembrando a você que amanhã, sexta-feira, estamos em Atos. Você vai comparecer às 19 horas em ponto e nós vamos ministrar o seu coração. A sua presença é muito importante para que o Espírito de Cristo venha nos preparar para dias vitoriosos. E que você fique ligado também, e vamos ter mais uma pequena alteração aqui no nosso canal. Vamos começar às 21 horas. Então, a partir de terça-feira, aqui nesse canal, a nossa transmissão será a partir das 21 horas. Combinado? Então, fica ligado, você que está aqui pela primeira vez, ative o sininho, inscreva-se no canal para receber notificações quando entramos aqui ao vivo e fique em paz. Medita em cada palavra que você ouviu, porque o Senhor nosso Deus, Ele quer que os planos dele e o desejo dele se realizem em sua vida. E para isso, você precisa colaborar e fazer no mínimo a sua parte. Não é verdade? Um beijo bem grande. Fica com Deus e até amanhã em Atos, às 19 horas. Até amanhã. Beijo e muita paz. Tchau, tchau.